Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Documentários da Memória Assembleana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre o aggiornamento do pentecostalismo brasileiro, as Assembleias de Deus e o processo de acomodação à sociedade de consumidores, é o professor Dr. Moab César Carvalho Costa. Ele tem doutorado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão e líder do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em História das Religiões. É membro da Rede Latino-Americana de Estudos dos Pentecostais e da Associação Brasileira de História da Religião e membro do SHEILA. É professor adjunto 1 do curso de História da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. Professor Moab César, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor, pastor Eden William. O prazer é meu, a alegria é minha de ter sido lembrado, né, para participar desse conjunto de lives que trata da história das Assembleias de Deus no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Queridos internautas, nós temos hoje, então, nesta live, o professor Dr. Moab César, que certamente vai contribuir com as suas argumentações, e nós temos como base hoje da nossa live este livro de sua autoria, que é fruto de sua tese de doutorado. E eu já peço aqui de início que o professor Moab conte para nós como surgiu o seu interesse pelos estudos das Assembleias de Deus do nosso Brasil. Bom, pastor Eden William, eu tenho toda uma trajetória de vida dentro das Assembleias de Deus. Eu me converti ao Evangelho no final, em 1987, às margens do Rio Urubu, no Alto Amazonas, né? 180 quilômetros depois de Manaus, entrando na floresta. E isso eu era muito novo na época. E de lá para cá eu tenho trilhado uma trajetória de vida dentro do pentecostalismo assembleano, né? Por viver assim e por ter toda uma vida conduzida, né, pelo pentecostalismo, quando eu comecei a vida acadêmica, eu fui pensando na religião, né? Fui pensando na religião. Embora eu tenha feito o meu mestrado em História em uma outra área, mas eu fiz também uma graduação em Teologia e um mestrado em Teologia, né, com foco na religião, com foco no pentecostalismo. Então, por conta dessa trajetória, por conta dessa vivência, a gente encontra naquilo que a gente chama da relevância da pesquisa. Quando você vai fazer uma pesquisa e você faz um projeto de uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, você tem que falar da relevância. E entre os aspectos da relevância, tem que ter também aquela afinidade eletiva do autor, porque se você não tiver uma afinidade, se você não tiver uma relação muito próxima com aquilo que você quer, você vai ter muita dificuldade. Então, como eu vivo no meio assembleano, eu convivo com toda essa geração, então eu disse, não, por que não pesquisar? Então, no mestrado, eu fiz uma dissertação que, na época, eu tratei como a mudança de ethos do pentecostalismo brasileiro, né? Do ethos de ascese sectária para o ethos neopentecostal. Quando eu fui para o doutorado, eu deixei de pensar na chamada neopentecostalização das Assembleias de Deus, porque a minha dissertação fala desse processo de neopentecostalização, e eu entendi, pelas muitas pesquisas que fiz, pelas leituras, que utilizar o termo de neopentecostalização da Assembleia de Deus não era suficiente para explicar as Assembleias de Deus. Porque há um modelo, uma perspectiva do tipo ideal weberiano do neopentecostalismo. As Assembleias de Deus não. Ela pode até adotar elementos
que fazem parte do neopentecostalismo, mas ela é uma igreja do pentecostalismo clássico, e ela não vai se neopentecostalizar, ela vai se modernizar, ela vai se ajustar, ela vai se acomodar à sociedade à medida em que o tempo passa. E para isso eu vou usar um termo italiano chamado de aggiornamento, que quer dizer exatamente acomodação, modernização das práticas, das crenças, dos ritos das Assembleias de Deus. Bem, professor Moab, o pessoal está entrando aí na live, está mandando os recadinhos aí, inclusive o professor Mário Santana, que é o administrador-chefe deste grupo do Facebook, está cumprimentando. E também a Marina, a professora Marina já está aqui também, mandando o recadinho. A boa noite a todos e a todas. O Luiz Pinheiro de Mogi das Cruzes. Os nossos internautas fiquem à vontade para curtir, deixar o like, fazer comentários e partilhar a live caso assim desejem. Nós estamos recebendo o professor Moab César e nós estamos então falando sobre o adornamento do pentecostalismo brasileiro às Assembleias de Deus e o processo de acomodação à sociedade de consumidores. E depois ele vai deixar aqui a editora, o link para aqueles que desejem adquirir essa obra, que é um livro extraordinário que tem aí 400 páginas, fruto de sua tese de doutorado. E eu queria perguntar para o senhor, no capítulo 1, nós temos aqui no sumário as igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil, influência, origem, identidade e história. Temos aqui uma delimitação de tempo de 1911 a 1980, e eu queria pedir que o senhor nos falasse um pouquinho sobre o ponto 1.4, que é a construção do ethos sueco-nordestino, a questão do hibridismo cultural e os processos de continuidade, ruptura na identidade das Assembleias de Deus no Brasil rural. A questão do ethos sueco e nordestino. Bom, professor, é importante que a gente entenda que quando nós nos debruçamos numa pesquisa dessa natureza, a gente vai ler trabalhos que já foram produzidos. Sobre as Assembleias de Deus, na década de 90, mais especificamente em 93, um inglês naturalizado, já vivendo muitos anos no Brasil, chamado Paul Freston, defendeu uma tese que vai falar sobre a inserção dos pentecostais na política brasileira. E, ao fazer isso, e ele trata da questão política de 1986, que é as eleições constituintes, ele mostra um pouco da trajetória do pentecostalismo e fala das Assembleias de Deus. E ele diz que as Assembleias de Deus, apesar de terem os fundadores saído lá dos Estados Unidos, lá da Azusa Street, eles não implantaram uma Assembleia de Deus nos moldes norte-americanos, mas nos moldes suecos. E aí ele vai descrever como é que é a Suécia naquela época. A Suécia naquela época era um país pobre, semi-industrializado, que vivia uma recessão tremenda, que era controlada por uma igreja estatal, que era luterana. Se nós dizíamos lá na Idade Média, quem não tem a igreja católica por mãe não pode ter Deus por pai, lá na Suécia, da virada do século, quem não fosse luterano não tinha espaço em lugar nenhum. E Daniel Berg Gunnar Wingren, ele fazia parte das igrejas batistas livres. O que é uma igreja livre na Suécia daquela época? É uma igreja que não recebe nenhum provento estatal. Ela não é mantida e não recebe recursos do Estado, né? Então, essas eram igrejas que tinham muitas dificuldades. Se você era um batista, você tinha muito mais dificuldade de conseguir um trabalho do que se você fosse um luterano, não é? Então, o Eric J. Hobsbawm, que é um historiador inglês, no livrinho que ele escreve chamado Sobre História, ele fala que na virada do século, mais de 3 milhões de escandinavos, entre eles os suecos, migraram lá da Escandinávia
para os Estados Unidos em busca de quê? Em busca de trabalho, de melhorias, porque a Suécia não é a Suécia de hoje, rica e opulenta, era pobre e oprimida. Então, quando eles chegam no Brasil, eles não vão trazer aquele elemento cultural do pouco tempo que ficaram nos Estados Unidos, eles vão trazer toda a carga cultural que tiveram em todo o seu processo de formação desde a infância. Então, aqui não vão se envolver com a política, não é? A população é extremamente pobre, então eles não vão estimular consumo, eles não vão estimular uma vida nababesca, eles vão estimular o quê? A ascese, né? E o sectarismo. E como essa igreja vai crescer junto com os nordestinos, e o Brasil é um país extremamente machista e autoritário naquela época, que nem mulher tinha direito a voto, então eles vão passar a imprimir, né? Você vai ter um elemento híbrido aí da cultura sueca, da ascese, do sectarismo, do apoliticismo, mais o autoritarismo patriarcal dos nordestinos. E aí Paul Freste, numa sacada bacana, ele diz, olha, não se pode entender as Assembleias de Deus sem compreender. Então, elas são marcadas por um ethos. O que é o ethos? É aquilo que define a sua ética, a sua moral, aquilo que dá um colorido, né, à sua identidade. Então, a identidade, o ethos das Assembleias de Deus é marcado pela ascese, pelo sectarismo e pelo autoritarismo patriarcal. Isso, se você considerar que o autoritarismo patriarcal é uma definição de que o macho ele é o dominador, o controlador, é o cara que recebe a bênção de Deus, a orientação, você vai concordar comigo que até hoje as mulheres não têm muito espaço. Elas têm toda a carga, têm todo o trabalho, têm toda a dinâmica, mas elas não são consagradas a pastoras. Se consagrou agora no Amazonas algumas, né? Mas eu pergunto, quantas delas são pastoras sem o marido ser pastor? Né? Quantas delas presidem igrejas sérias? Não é? Quantas delas fazem parte do conselho da convenção? Então, por essas razões, a gente só perde em autoritarismo patriarcal para a Igreja Católica, porque se há uma instituição religiosa mais machista na história da humanidade, é exatamente a Igreja Católica. E nós estamos coladinhos nela lá em segundo lugar, querendo ultrapassar, entendeu? Por isso que, e a minha tese, ela é o seguinte, se você pegar o meu livro, ele está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, eu construo aquilo que eu chamo de identidade assembleana clássica, que é essa marcada pelo ethos da ascese, do sectarismo, do apoliticismo, né? E o segundo capítulo, eu trabalho com o campo empírico, que é a cidade imperatriz, que é uma igreja que serve como modelo típico ideal para analisar as transformações que ocorreram na identidade assembleana. E o terceiro capítulo eu mostro como é que se dá esse adjornamento, essa mudança. Como é que uma igreja que viveu década de 10, 20, 30, 40, 50, 7 décadas pregando a ascese, o sectarismo, o apoliticismo, de uma hora para outra ela diz assim, não, nós vamos conquistar o campo político. Nós vamos dominar o mundo, nós vamos para a presidência da República, nós temos que consumir o bom de melhor. O que aconteceu? Então, a minha tese vai exatamente fazer isso, mostrar o processo que ocorre internamente nas Assembleias de Deus, por influência externa da sociedade envolvente, para que ela mudasse a postura em relação a várias coisas que eram extremamente proibidas, eram tabu, e hoje são o quê? Estimuladas e recomendadas pela igreja. Então, essa é a ideia geral da minha pesquisa. Meus queridos internautas, professor, então, Moab César, já explicitou para nós aí a questão do ethos sueco-nordestino, e já recebemos aqui em outras lives professor Gedeon, professora Marina, hoje estamos recebendo o professor Moab, e já temos uma agenda também para receber o professor Maxwell Fajardo, entre outros convidados que são pesquisadores das Assembleias de Deus. Eu queria perguntar para o senhor a questão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, como que foi essa transição
do modelo organizacional, que era o sistema congregacionalista, para o episcopado vitalício? Bom, eu acho que a maior autoridade nesse assunto é a Marina, a professora Marina, que já esteve aqui com o senhor. O Gideon também produziu um belíssimo texto a respeito disso. Então, de certa forma, eu, quanto o Maxwell, a gente bebeu das fontes produzidas tanto pela Marina quanto pelo Gideon. No entanto, é importante que a gente entenda que as igrejas, chamadas igrejas livres, lá da Suécia, como as igrejas batistas, e como são as batistas hoje, são igrejas independentes. Independentes. Então, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam no Brasil, eles não são enviados por uma agência missionária norte-americana, nem por uma igreja norte-americana, e nem por uma igreja sueca, nem pela igreja Filadélfia de Estocolmo, que na lista das igrejas batistas era a 7ª, né? Porque ela é desligada por questões não do pentecostalismo, mas por questões relacionadas à ceia. Ela é desligada porque ela tem uma ceia aberta e ela assume a postura pentecostal. A participação da Igreja Filadélfia só vai ocorrer a partir de 1915, com a ida. Ainda se tem dúvidas se realmente o Berger foi ou não, né? Mas o Wingre, com certeza. E o Otto Nelson chega em 14 e depois vem o Samuel Nistrom, que vai ser o grande representante da Igreja Filadélfia no Brasil. E a partir de então vão vir todos aqueles missionários. No meu texto, aí, no meu livro, você tem uma relação de 47 missionários que chegaram até a década de 40 no Brasil. Eu até faço uma crítica hoje, pastor, ao marketing das missões. Se usa muito nas igrejas hoje a questão de um marketing missionário. Eu tenho 1.000 missionários no campo, eu tenho 700 missionários no campo, eu tenho 800. Isso serve muito para um marketing religioso, etc., para muitas coisas. Porque eu digo assim, o Brasil todinho, do ponto de vista das Assembleias de Deus, ele inicia com 2 missionários suecos e já no final da década de 40, só 47 vieram. E o Brasil inteirinho já tinha missionário em todas as cidades, né? Então, não é a quantidade de missionários. É o amparo, é o apoio, é o suporte que se dá. Eu sou membro fundador da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Imperatriz em 1992. Hoje nós temos 700 missionários espalhados no mundo e no Brasil. Entendeu? Eu era a favor de termos apenas 200. E usar o recurso que a gente usa para 700 em 200. Porque isso iria favorecer muito o desenvolvimento dos trabalhos. Mas ainda há essa questão muito do número. Nós temos uma numerolatria muito grande, né? Então, você vai ver que essa pegada dos missionários, que eram de igrejas livres lá, quando chegaram aqui, eles não queriam fazer uma igreja grande e poderosa. Porque grande e poderosa, na perspectiva deles, era a igreja oficial, que era a igreja luterana, que era a igreja estatal lá da Suécia. Então, qual era a ideia? Isso já foi dito aqui pela maioria dos historiadores que aqui chegaram. Pelo Gideon, que é sociólogo, pela Marina, que é cientista da religião, e muitos outros vão dizer aí. Eles vieram para estabelecer igrejas livres. Tanto é que são assembleias de Deus. Esse termo assembleanismo, né, e essa maneira de perceber como ela é, a gente deve isso ao Gideon Alencar, que é o cara que vai cunhar, o pesquisador que vai cunhar esse termo, e a partir de então a gente vai discutir, né? Porque o nome hoje é Assembleias de Deus, é um grande guarda-chuva, né, que congrega do ponto de vista mítico, né, ou seja, para você não perder o link com os fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre, e perder a legitimidade institucional, né? Você tem hoje milhares de igrejas da Assembleias de Deus independentes. Você tem hoje 5 grandes grupos, por exemplo. O senhor é da Conamad.
CONAMAD, Madureira. Aí tem a CAGDB, tem a CADB, aí tem o Ministério de Perus, aí tem o Silas Malafaia, e tem 1 milhão de outros. A cidade que eu moro, que é Imperatriz do Maranhão, que tem 260 mil habitantes, né? Que tem mais de 100 mil crentes. Aqui tem mais de 15 ministérios da Assembleia de Deus Independente. Não é? Então, mas aí nós devemos imaginar que não houve um planejamento para que se tornasse uma igreja nos moldes que existem hoje. Mas, às vezes, as circunstâncias levam a isso. Levam a isso. Eu não digo que isso é ruim. O exercício do poder da maneira errada, ele é ruim. Mas quando ele é feito da maneira certa, adequada, ele é muito bom. A primeira e a segunda geração de pastores presidentes, eles fizeram trabalhos maravilhosos e espetaculares. Aqui em Imperatriz, nós temos mais de 300 templos da Assembleia de Deus dentro do município. E nós temos igrejas independentes que passaram 20 anos para construir um templo pequeno, para poder agregar o povo. Então, dizer que esse modelo é ruim, eu não digo. Dizer que o modelo independente seria melhor, eu também não digo. Eu acho que as circunstâncias produzem as organizações e as instituições. A obra de Deus tem crescido assim de forma espetacular no Brasil inteiro, né? A gente tem essa diversidade, e ainda bem que a gente não tem um papa, né? Você já pensou se fôssemos 15 milhões de assembleanos e tivesse uma pessoa para dizer e determinar aquilo que nós deveríamos fazer? Seria problemático, né? Então, eu acredito que a maneira como a coisa está acontecendo, ela é extremamente positiva para o crescimento institucional das inúmeras Assembleias de Deus no Brasil. Queridos internautas, as Assembleias de Deus é o nosso hoje objetivo aqui de análise com o professor Moab César. Estamos recebendo hoje o professor falando sobre a obra O Adornamento do Pentecostalismo Brasileiro, as Assembleias de Deus e o processo de acomodação, a sociedade de consumidores. O pessoal está mandando aqui bastante mensagens, compartilhando, comentando. Deus abençoe a todos e a todas. Professor Moab, aqui na capa do seu livro, eu queria perguntar aqui, foi a editora que fez a escolha da capa? Foi o senhor? Se foi o senhor, qual a razão da escolha? Só aparece uma mulher aqui, é a Frida, né? É a Frida que está aqui? É a Frida. É a Frida. E sobre... Eu vou fazer, então, a pergunta dessa capa aqui, o porquê da escolha, e também um ponto do seu livro, que eu vou fazer um destaque, que é a questão de religião e gênero, o não reconhecimento do ministério feminino. Nós temos, então, aqui o caso da Frida, e eu vou pedir licença para o senhor e para os internautas para fazer uma leitura rápida, para não cansá-los, na página 129, que é uma carta datada do dia 21 de abril de 1931. A carta é assinada por Cícero Canuto de Lima, Napoleão de Oliveira Lima, Francisco Gonzaga, João Batista, José Amador e Amaro Celestino. Eu vou ler alguns trechos da carta, que a carta é endereçada a Levi Petrus. Diz assim: caro irmão Levi Petrus, a paz seja contigo. Lembramos-nos com alegria da visita do irmão Levi Petrus, desde aquele tempo, e temos frutos, glória a Jesus. As decisões que foram feitas na convenção em Natal durante a estadia do irmão têm parte sido obedecidas, porém também outras coisas não se obedeceu. Aqui em Nordeste, como também em todo o Norte, todos os ministros unânimes protestamos, primeiramente, pela entrada da irmã Frida como redator do jornal Mensageiro da Paz. As circunstâncias não estavam em harmonia com esta colocação. Fora disto, a irmã Frida tem escrito diversos artigos
entre eles um que tem como título, abre aspas, o pastor, fecha aspas. Neste artigo, ela ensina como deve estar um pastor e como também o trabalho deve ser dirigido. Enfim, a carta ela tem a sua extensão, né? Eu vou até aqui. A Frida ela estava causando desconfortos, tensionamentos. A carta foi assinada aqui por 6 pastores, enviadas a Levi Petrus. Enfim, o senhor fez aqui essa colocação, né? E eu queria fazer a pergunta sobre a foto da Frida que aparece na capa do livro, e o senhor nos desse aí algumas explicitações sobre a questão de religião e gênero dentro desse contexto das Assembleias de Deus, o porquê não acontece o não reconhecimento aí do ministério feminino. Olha, o tópico aqui do capítulo, que é o 1.6, diz religião e gênero, o não reconhecimento do ministério feminino e a cristalização do patriarcalismo autoritário nas Assembleias de Deus do Brasil. Não é? Então, existem muitas teorias a respeito disso. Dizem que Frida, ela teve problemas conjugais. Dizem que Frida administrava a igreja, que ela substituiu o marido. Eu não discuto nada disso, porque ela veio para isso. Ela era uma ensinadora de Bíblia, ela é uma pessoa qualificada, e ela auxiliava o marido, como a maioria das mulheres de pastores hoje. Tem pastor que só é pastor porque tem a mulher que tem. Entendeu? Ele é uma droga, mas a mulher dele é uma bênção. E todo mundo fica feliz com ela. Então não é diferente. Agora imagina um Brasil daquele que não tinha toda essa briga de poder, que era tudo muito difícil. Ela aqui com o marido, enfrentando as doenças tropicais, enfrentando a pobreza, enfrentando a dificuldade. Então, ela fazia valer todas as suas qualidades, né? Mas o fato, eu não quero entrar nessa questão muito do detalhe da Frida, porque existem estudos exaustivos. De fato, o casal Daniel Berg e Gunnar Wingren, o casal Gunnar Wingren e Frida Wingren, eles não foram embora, eles foram expulsos das Assembleias de Deus do Brasil, porque a carta é bem clara quando diz assim, ou ela, ou eles, ou Samuel Nistron. E Samuel Nistron era o homem da igreja Batista Filadélfia. Era ele quem representava. Então, ele falava pelo Levi Petrus, e não o Gunnar Wingren. Não é? Saiu. Ela tinha toda aquela proeminência. Mas eu, quando inicio aqui a minha tese, eu falo duas coisas que me situam diante do objeto que eu pesquiso. Primeiro, eu sou historiador. Esse é fora as duas questões que eu vou colocar. O historiador, ele tem a seguinte função. Se ele não tiver essa função, ele não é historiador. O papel do historiador é fazer com que a sociedade e as instituições e as pessoas lembrem exatamente aquilo que elas querem esquecer. Se eu digo que sou historiador e coloco a verdade debaixo do tapete, eu não sou historiador. Existe história da igreja, que é uma história oficial, é uma história apologética, é uma história sensacionalista, cujo objetivo é exaltar os seus principais atores, né? E narrar as coisas mais espetaculares que aquela instituição fez. Essa é a história oficial. Então, uma história oficial, ela nunca vai te conduzir a uma verdade histórica. Por quê? Porque ela conta apenas o lado positivo. E eu, aqui no meu texto, eu digo que a história oficial é semelhante à história que uma mãe conta a um estranho a respeito do seu filho. Ela valoriza os seus atos, exalta as suas qualidades e esconde os seus defeitos. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Seu defeito. Agora, uma história que não está vinculada, ela faz questão de colocar todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no decurso de toda a história do cristianismo, desde os pais apostólicos,
né, dos alexandrinos, dos capadócios, até Agostinho de Hipona, que são onde finaliza a questão dos pais apostólicos, até os dias de hoje, a igreja nunca foi diferente do mundo. Ela sempre refletiu a sociedade à sua volta. Entenda o que eu estou dizendo, pastor. O que é refletir a sociedade à sua volta? Ora, quando a mulher não tinha voz, não tinha voto, não tinha nada, como é que era a situação da mulher? E quando o negro, e o senhor é uma pessoa de cor, sim, ele era escravizado. A igreja tinha os seus escravos, tanto a igreja católica quanto as igrejas do protestantismo. Teve missionário protestante que chegou no Brasil aqui no século XVIII, trazendo o seu escravo doméstico. Entendeu? Basta imaginar que lá na igreja primitiva ninguém lutou contra a escravização. O escravismo existia lá. Depois você tem o feudalismo. No feudalismo, a igreja é a maior senhora feudal, explorava com toda a força. Depois vem o mercantilismo, aí vem a escravidão negra, depois vem todos esses processos capitalistas do consumo. O que a igreja faz? Ela vai navegando conforme o movimento que a sociedade faz. E ela vai ressignificando os valores que ocorriam. Basta lembrar que a televisão antes era extremamente proibida e hoje ela é extremamente requerida. Até isso que nós estamos fazendo hoje, você imagina se nós não fizermos isso hoje, não é? É verdade. Aí é importante que quem pesquisa as Assembleias de Deus e quem vive no seu cotidiano faça a seguinte reflexão. As Assembleias de Deus perderam a identidade? De lá para cá? Depende. Se você considera que a identidade é uma coisa estática, que não muda, nós deveríamos estar vivendo igual os membros da Assembleia de Deus lá de 1911, 12, 13, 14, 20. E se nós somos cristãos e o cristianismo não é para manter a identidade, nós devemos estar vivendo como vivia o pessoal lá na Palestina. Agora, isso chama-se identidade essencialista, que não muda, que é fixa. Tem um historiador aí, um sociólogo famoso, Stuart Hall, que é um inglês, que ele fala das identidades não essencialistas. E eu trabalho muito com essa perspectiva, que ele diz que a identidade é dinâmica. Ela é dinâmica. Ela se adequa à realidade. Ela se modifica à medida em que as estruturas da sociedade vão sendo modificadas. Imagina o senhor que hoje é um pastor, é diretor de um instituto bíblico, tem toda a envergadura que tem. O senhor imagina como foi que a sua cabeça mudou. O senhor não perdeu a sua identidade, o senhor não perdeu os seus fundamentos, o senhor não perdeu a sua fé na mensagem do Cristo vivo, que fala de amor, que fala de união, que fala de perdão. O que é que o senhor fez? O senhor só adaptou às realidades da atualidade, né? Então, é a mesma cada mulher. Hoje, nós somos obrigados. Eu quero corrigir esse termo. Nós vamos promover as mulheres aos púlpitos. E eu vou falar uma coisa aqui. Você já viu um cara da academia dizer uma palavra profética? Eu vou fazer uma aqui. Então fala, porque não é fácil encontrar algum acadêmico profeta, não. Em menos de 10 anos, 70% das pessoas sentadas no púlpito das Assembleias de Deus são mulheres. E mandando nas igrejas, e governando as igrejas. Porque uma mulher, quando ela assume, ela faz como qualquer grupo oprimido. Todas as minorias de uma sociedade oprimidas, sabe o que elas fazem? Elas dão o máximo de si para conquistar o máximo de desempenho, com a maior eficiência do mundo, para vencer pela qualidade. E quando vence pela qualidade, a força, a opressão é obrigada a ceder. Basta você imaginar os grupos aí. Todos os grupos, todas as minorias. O negro, a mulher, o segmento LGBT. Aí você vai tirando aí todo mundo aí que é oprimido. Aí o que acontece? Eles vão fazer isso. Olha, eu tenho hoje, eu vou fazer 52 anos. Eu tenho 30 anos de sala de aula. Há quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, eu, dando aula de filosofia no ensino médio,
eu levei uma revista Veja que tinha uma pesquisa sobre juventude. Mais de 20 anos isso. Que foi logo no início do meu casamento, eu tenho mais de 22 anos de casado. E lá a pesquisa que foi feita no Brasil inteiro dizia o seguinte: para cada 5 mulheres que estão, veja bem, querendo estudar para ter um curso superior, para ter uma formação profissional de qualidade, não é? Para ter independência financeira e para conquistar o seu espaço na sociedade, para cada 5 adolescentes de 13 a 16 anos, mulheres, você tinha um homem. Um homem. Aí eu disse lá, naquela época, eu disse assim, daqui a 20 anos, nós estamos varrendo, servindo cafezinho e as mulheres nos comandando. Porque pelo peso da opressão, você só vence pela qualidade. Então eu vejo o ministério naturalmente transitando pelo sexo feminino e eu conheço muitas pastoras nesse Brasil que trazem uma boa palavra, têm uma boa gestão e são bons exemplos de cristãos, melhores do que muita gente. Né? Então, eu não tenho dificuldade nesse sentido. E só para encerrar essa parte do feminino, vocês, mulheres da Assembleia de Deus, estão me ouvindo? Um dia, numa reunião do Conselho de Ministros aqui em Imperatriz, eu faço parte do Conselho de Ministros, e nós tínhamos mais de 2.000 pessoas na reunião, e um obreiro nosso disse assim, olha, ele era o responsável pela família, as mulheres da nossa igreja estudaram, se desenvolveram, se tornaram importantes, ganharam independência financeiramente, se desenvolveram, mas isso foi uma lástima, porque os filhos estão do jeito que estão. Aí eu olhei para ele e disse assim, pastor, cuidado com o que o senhor diz, porque se as mulheres das Assembleias de Deus cruzarem os braços e fizerem uma greve de 30 dias sem ir num templo, 70% de vocês aqui vão perder o trabalho de vocês. E se elas deixarem de trabalhar, para ficar dentro de casa cuidando de menino, o dízimo cai 90%, porque a mulher é mais fiel do que o homem no dízimo. Já são 50% das mulheres no Brasil que sustentam os lares ou têm a maior participação financeira. Aí o senhor já perde 50% delas. E vai perder mais 40%, porque o homem, ao invés de dar o dízimo, vai cuidar de dentro de casa. Né? Então, eu acho que nós devemos nos unir nesse processo, valorizar o ser humano, porque diante de Deus não há homem nem mulher, não há judeu, nem grego, nem pagão. O que há é um indivíduo. É uma criatura feita por Deus e amada por Ele. Então, eu penso que quando a gente chegar lá naquele lugar que a gente não faz nem ideia de como é, fica só conjecturando aqui, ninguém vai olhar se tu é homem, se tu é mulher, se tu é negro, vai olhar como é que é a tua cabeça. E como é que ela funciona em relação àquilo que Cristo nos ensinou. Queridos internautas, estou conhecendo pela primeira vez um professor doutor acadêmico profeta. Ele trouxe aqui uma palavra profética, aqui, o professor Moab. E ele nos faz refletir muito sobre a importância das mulheres dentro das Assembleias de Deus. Professor, estamos com várias participações aqui. O Pedro Paulo Oliveira, o Douglas Fidalgo, Wesley Valério, Francilei Vitor. O pessoal está comentando bastante, compartilhando. Eu preciso tocar aqui a pauta, mas depois o professor Moab, tendo oportunidade de dar o feedback para vocês. Professor Moab, fique à vontade. Eu quero perguntar para o senhor quais foram os instrumentos de doutrinação para a construção da tradição das Assembleias de Deus no Brasil. Olha, essa pergunta é interessante. O Maxwell Farjar, ele trata isso também. Eu fui muito inspirado na escrita dele. As Assembleias de Deus no Brasil sempre foram modernas. Elas nunca foram ultrapassadas. Porque o que é moderno, ele se manifesta na primeira linha da comunicação. Então, nós sempre tivemos em mãos os instrumentos mais eficientes de comunicação em todo o período, desde o seu nascimento até hoje. Hoje nós temos isso aqui. Isso aqui é moderno? É tecnológico? É real time? Pois é, mas lá em 1912, 13, 14, 15, 20, 40, 50, 60, o que era forte? Era o jornal escrito. Não é? Então, como é que as Assembleias de Deus conseguiram crescer num país continental,
atingir todas as regiões, trazer uma única doutrina, um único ensinamento, uma única, vamos dizer, um único ethos que orientava comportamento, perspectiva teológica e relação com a sociedade, através dos instrumentos de comunicação, que a gente diz que são instrumentos doutrinadores. Mas era o quê? O jornal Mensageiro da Paz, que antigamente um jornal era lido por muitas pessoas. Hoje quase ninguém lê o Mensageiro da Paz, né? Talvez o conteúdo dele não seja mais interessante. Eu não sei se tem muita coisa interessante lá e edificante, né? Eu também não leio mais, mas eu li 10 anos dele para poder escrever 6 laudas nessa tese aí. Tinha as revistas da Escola Bíblica Dominical. Imagine, o Brasil inteiro recebe uma lição que é ministrada por um professor, que repassa para o aluno, e ele não pode questionar, ele não pode duvidar daquilo, ele não pode dizer se aquilo está certo ou está errado, entendeu? Então, você tem o jornal, a revista de Escola Bíblica Dominical e tem o inário. Porque a harpa cristã, os hinos, eu até usei um texto aí de uma tese de doutorado sobre o papel da música, né, na construção das identidades e no fortalecimento das comunidades religiosas. Eu lembro, não sei se é a Elber, mas a harpa cristã ela tem história, ela tem doutrina, ela tem usos e costumes e ela tem louvores. Olha, nós somos de uma instituição religiosa e a igreja é o único lugar do mundo em que, na celebração, nós temos saudade do futuro. Preste atenção, pastor. O senhor está se referindo ao hino 2 da harpa? Qualquer hino da harpa. Por exemplo, aquele quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, não é? Não tem esse hino? Esse é o 26. Pois é. Tem esse, tem o 24, tem o 25. Então, a gente celebra uma vida e estabelece a saudade de uma realidade que a gente não viveu. Olha como isso é forte. Eu tenho saudade do futuro e não do passado vivido. Porque o passado é de dor, é de angústia. Então, quando esse hino fala profundamente no seu coração, ele te traz nomia. Se tu está confuso, tu te estabelece. Se tu está em Cristo, tu te equilibra. Né? Se tu está perdido, tu encontra o caminho. Se tu está sem esperança, ele te enche de esperança. Então, esses hinos que nós tínhamos antes, eles serviam exatamente para fazer isso, para nos dar um sentido de futuro, de esperança. É um compensador das nossas lutas, das nossas dores, é o hino. Então, as Assembleias de Deus, isso é muito bem colocado pelo Maxwell Fajardo, faz muito bem, eu também coloquei no meu texto, ele vai estabelecer essa identidade clássica, esse modelo que vai funcionar no Brasil inteiro, até o final da década de 70, e depois não, cada um do jeito que quer. Mas até lá, com base no Jornal Mensageiro da Paz, nas revistas da Escola Bíblica Dominical. Olha, para o senhor ter ideia, eu li 40 anos, 40 não, foi 60 ou 70 anos de revista de Escola Dominical. Eu comprei toda a coleção. Em 50 anos, foram só 12 comentaristas e só uma mulher, que é a Frida, mas até ela desapareceu, né? Alguém perdeu, aí ninguém tem, se tiver um cristão nesse mundo que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, escrita pela Frida, entre 30 e 33, por gentileza, procure ou o SEMP, da CAGDB, ou o Instituto Etos, do pastor Ed William, ou o professor Moab, ou qualquer um. Ou então escaneie e bote na internet, porque a gente precisa conhecer o que é que ela falava ali. Então, esses instrumentos são importantes. Agora, veja bem, pastor. Naquela época, você só tinha isso. Era só isso que dizia quais eram os rumos que você devia tomar. Mas hoje a concorrência é grande. Não é? Certamente. Então. Queridos internautas, enquanto o professor Moab vai tomando uma aguinha aí, nós estamos fazendo uma live sobre
o aggiornamento do pentecostalismo brasileiro, as Assembleias de Deus e o processo de acomodação à sociedade de consumidores. Temos vários irmãos e irmãs comentando, deixando aqui suas colocações, likes. Fique à vontade também para fazerem os compartilhamentos. Esta live vai ficar gravada no grupo do Memórias para que aqueles e aquelas que não podem assistir ao vivo possam depois assisti-la em momento oportuno. Professor Moab, nós combinamos então que o capítulo 2, que é a sua pesquisa empírica sobre a Igreja Imperatriz, nós marcaremos futuramente uma live parte 2, mas o capítulo 3, eu queria que o senhor explicasse principalmente para os nossos internautas que não têm muito conhecimento dos termos técnicos, das expressões de outros idiomas, como o aggiornamento, que é de origem italiana. Aqui o senhor tem uma delimitação de 1980 para 2010, 30 anos, e aqui nós temos, então, o consumo e a identidade religiosa na pós-modernidade. Explique para nós aí, na linguagem do nosso povo, que é um povo... Nós temos doutores que estão conectados, pós-doutorandos, temos mestres, mas temos muitos leigos, muitas pessoas que precisam entender um pouquinho aí da escolha desse termo para a realidade da Assembleia de Deus a partir desse período que o senhor delimitou, 1980 a 2010, e as novas configurações desse campo religioso brasileiro, que foi a explosão neopentecostal. Pois é. Veja bem, há algumas coisas que precisam ser esclarecidas aqui. Por que nós negociamos, enquanto igreja, as mudanças paradigmáticas nos usos e costumes e naqueles elementos que nós proibimos de forma veemente? Por quê? Por que houve essa mudança? Primeira coisa, ser um campeão da ascese do sectarismo é muito fácil quando você é morto de pobre. Se você é extremamente pobre, não consegue viajar para lugar nenhum, não se hospeda num hotel, não consegue comprar uma roupa, o que você ganha dá mal para comer e sobreviver, viver ascese do sectarismo é muito fácil. Olha, existe um mecanismo psicológico de acomodação que diz que quando você rejeita aquilo que você não pode ter, você aceita com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade, o fato de não ter acesso. Entendeu? Então, se eu sou extremamente pobre, eu não tenho acesso a consumo de nada, eu vendo o almoço para garantir a janta, não é? É muito fácil. É muito fácil demonizar aquilo que eu não tenho acesso. É muito fácil demonizar um carro de luxo, uma roupa de marca, uma viagem, um lazer, um cinema, uma praia, seja o que for, um esporte. Eu não tenho acesso àquilo. Então, se eu não tenho acesso, aquilo é do demônio. Porque do demônio é sempre aquilo que nós não podemos. Agora, quando eu sou um sujeito que tem posse e que eu tenho acesso, aí é difícil, porque eu tenho que fazer um sacrifício para não ter, entendeu? Eu tenho que fazer um sacrifício. Se você olhar na minha tese, tem um capítulo que fala, uma parte que fala sobre de que maneira essa Assembleia de Deus tratou isso oficialmente dos usos e costumes. Como é que ela foi estabelecendo critérios muito duros, muito rígidos, depois ela foi amaciando, depois ela foi alisando, depois ela liberou total. O último documento oficial é a Carta de Campinas. Isso eu falo pelas Assembleias de Deus, porque no início, Madureira era extremamente radical, depois ela se tornou extremamente liberal. E nós estamos ainda na esteira do liberalismo de Madureira, né? Mas isso só ocorre em alguns centros muito desenvolvidos. Nas periferias e nos interiores, nas regiões mais rurais, você ainda vê um rigor, um acesso, um sectarismo muito forte. Aggiornamento é uma palavra italiana que vem de aggiornare, e ela significa atualização. Por que eu escolhi essa palavra? Porque ela é emblemática. Essa foi a palavra utilizada pela Igreja Católica
para nortear todas as ações do Concílio do Vaticano I na década de 60. Porque a Igreja Católica dizia o seguinte: é preciso atualizar as nossas práticas, as nossas crenças e a nossa relação com a população, senão a gente perde todo mundo. Para ser bem simplório, bem simplório. Então, ela vai fazer uma série de mudanças. Por exemplo, a missa que era em latim passa a ser do vernáculo, o leigo, que não tinha participação nenhuma, passa a ser envolvido, a comunidade passa a ter mais acesso, as comunidades solidárias são mais fortalecidas, então ela vai dar um rumo diferente. Alguém disse assim: você não deveria utilizar esse termo, porque esse termo não tem nada a ver com o adornamento da Igreja Católica. E realmente não tem. E eu deixo bem claro porque que eu uso de empréstimo esse termo. Porque, no meu caso, o adornamento do pentecostalismo brasileiro é exatamente o processo de mudança, daquele ethos de ascese, sectarismo, rejeição de mundo, para uma conquista, não é, do que há de melhor na Terra, e para uma acomodação da sociedade de consumidores. Porque se antes era mais fácil um camelo entrar por um buraco com uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, hoje só entra se for rico. Porque se for pobre é porque tem um demônio, tem um encosto, tem um pecado, tem uma falha. Os valores da sociedade são transitados nesse processo. Agora, por que a igreja, na minha opinião, onde é que está exatamente a chave que muda de posição? É quando ela resolve entrar no campo político. Porque a política é o campo da negociação. A política é a arte de convencer, mas ela convence trocando. Ela, para ter algo, ela oferece algo, então ela faz aquilo. Quando as Assembleias de Deus resolveram entrar na política partidária, ela teve que abrir mão de muita coisa para que a população, que passou 70 anos dizendo que a política era do demônio, que nós devíamos se envolver com ela, dissesse assim: ó, essa é uma coisa boa e nós devemos conquistar porque o Senhor quer que a gente conquiste isso. Então, aí para mim é exatamente o ponto fulcral, o elemento assim, onde vira a chave e diz: daqui para frente nós vamos negociar tudo. E aí, quando os nossos pastores também acharam que eles deviam ser, além de pastores, serem políticos. Aí é que libera tudo. Imagine hoje, nós estamos em plena campanha. A maioria das igrejas onde o pastor presidente da convenção ou da igreja sede é candidato, ou tem um filho candidato, ou tem alguém candidato, o maior projeto da igreja é o político. É o político. Então, quando você entra para a política, você faz o quê? Você negocia tudo. Você facilita tudo. Então, vai haver uma negociação muito forte nesse processo aí, né? Então, é nesse termo que eu coloco. Agora, do ponto de vista da sociedade brasileira, o que aconteceu? Nós tivemos dois fenômenos sociais que é muito importante. Primeiro, nós vamos ter uma mudança da localização geográfica da população, que vai sair do campo, vai sair do elemento rural e vai vir para a cidade. Então, nós vamos ter, se você pegar o IBGE, você vai ver que a maioria absoluta da população, a partir dos anos 80, ele vai sair do campo e morar onde? Na cidade. A perspectiva rural é assim, ela é mais rígida, ela é mais fechada, as mudanças são muito mais lentas, e a força e a tradição, ela é muito mais viva. Mas quando você chega no urbano, o urbano não, o urbano é leve, é fluido, né, como diz o Bauman, né, é líquido, ele se mobiliza muito. Então, você tem essa mudança na população brasileira quando a maioria absoluta sai do campo e vai viver na cidade. As relações da cidade são distintas das relações do campo. E eu faço um estudo na minha tese que fala dessa distinção. Trabalho com Cartacho-Olim, trabalho com vários autores que discutem essa questão da consciência de campo e da consciência do urbano. Né? Outra coisa, nós vamos ter uma mudança significativa na economia brasileira. Ela começa a se estabelecer pelo controle da inflação com o FHC e com a expansão do crédito com o Lula. É o Lula que vai abrir o crédito para os velhinhos, para todo mundo. A coisa mais difícil do mundo era você abrir uma conta num banco e receber um empréstimo. Hoje a coisa é mais fácil. Então, o crédito, ele vai promover uma transformação, porque você passava a vida toda economizando para poder usufruir, né? Agora não, você usufrui de imediato e passa a vida toda pagando, né?
Por que eu vou usufruir daqui a 20 anos se eu posso ter agora? Então, aquele sujeito que não tinha condição de ter nada, ele passou a ter. Ele comprou uma televisão, ele comprou uma geladeira, ele comprou uma máquina de lavar, ele melhorou financeiramente, porque as estruturas econômicas do governo foram melhores, nunca se foi tão bem nesse período. Aí o que ocorre? Eles passaram a poder, a ter. Eu vejo alguns pastores dizendo, olha, veja como Deus nos abençoou. Quando nós começamos aqui, essa igreja aqui era cercada de bicicleta para todo lado, hoje só tem carro, é tanto carro que tem que ficar longe. Mas não é só na igreja, não, é a sociedade inteira que passou pela via do consumo, né? O consumo aumentou. Então, aumentada a possibilidade de consumo, o sacrifício é uma coisa que deve ser feita para ser mantida a sese. Mas como a liderança da igreja quer conquistar o campo político, então ela negocia a ascese pelo voto. Ela libera a ascese e o sectarismo, né, em troca do voto para a conquista do campo político. Isso de forma muito simplória eu estou dizendo isso, porque a gente precisaria de muito mais tempo para discutir cada um desses elementos. Queridos internautas, estamos recebendo o professor, doutor Moab César, estamos falando sobre o adornamento do pentecostalismo brasileiro, e eu queria, nesses momentos finais, professor, o senhor fez uma homenagem à memória de seu saudoso pai, Otávio Loureiro da Costa. O senhor diz assim que ele não pôde estudar e nem aprender a fazer baião, mas trabalhou duro para que seus filhos o pudessem. E o senhor conseguiu chegar dentro da sua trajetória acadêmica, e hoje nós estamos falando de um fruto da sua tese de doutorado, mas existe aqui um alicerce familiar muito considerável. Eu queria abrir esse espaço para que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de seu saudoso pai, até uma homenagem póstuma à memória dele, que o senhor faz aqui na dedicatória para todos os nossos internautas. Tem um cantor maranhense muito conhecido, e ele canta a história dele, e ele diz assim, que ele sai do sertão e conquista a cidade porque ele toca o baião. Mas esse, o problema não é só eu, é Mané, Zezinho e João, né? E nem foram estudar e nem aprenderam a fazer baião. Então lá, e ele, como ele faz baião, ele está bem, né? Ele diz o seguinte, ele diz assim, olha como eu me alegrava, porque os meus colegas diziam assim, a professora lá na escola brigou comigo, e eu nunca fui na escola, né? Então eu não pude estudar. E hoje eu fico feliz quando os meus amigos doutores dizem, olha, ali é o João, que é o João do Vale, né? Olha, ali é o João. João, toca um baiãozinho para nós aí. E o João tem um baião que é conhecido no mundo inteiro, né? O Canto da Ema, Carcará, tem muitas músicas que ele gravou com Chico Buarque, com gente famosa, né? Aí ele diz assim, eu fico muito alegre quando os meus amigos, que são doutor, falam assim, mas o problema não é só eu, é Mané, Zezinho e João, que não aprenderam, que não tiveram tempo de estudar e nem aprenderam a fazer baião. O meu pai foi assim, ele tinha 40 anos e era analfabeto. E eu lembro que ele aprendeu a ler e escrever, eu lendo na Bíblia para ele e ele fazendo ditado com os colegas lá, porque a Bíblia, o pentecostalismo, ele trouxe um ganho cultural muito grande, porque todo crente, a maioria dos crentes até a década de 70 iam aceitar Jesus analfabeto, iam aprender a ler para poder ler a Bíblia, entendeu? Então eu lembrei do meu pai, que ele nunca estudou, nunca foi numa escola, foi aprender a ler aos 40 anos, mas nunca deixou nenhum filho dele trabalhar, porque ele achava que todo filho tinha que estudar, entendeu? Por isso eu dediquei a ele esse texto da minha tese, né? Porque ele realmente não estudou, nem sabia fazer baião, ele trabalhava muito, mas ele trabalhou muito para que os seus filhos trabalhassem, né? Então, por isso eu dediquei a ele essa tese. Então fica aqui também registrado a nossa homenagem póstuma à saudosa memória de seu querido pai Otávio Loureiro da Costa. Obrigado. É o seguinte, professor, alguma pergunta que eu não fiz, alguma colocação que o senhor estava na expectativa que eu perguntasse e o senhor julga relevante fazer menção, fique à vontade, esse é o momento das considerações finais.
Bom, eu acho assim que pela exiguidade do tempo físico, né, muitas das questões não puderam ser tratadas. Por exemplo, a presença do neopentecostalismo, essa explosão, né, esse pulular de novas igrejas, que vai minar as Assembleias de Deus no Brasil e vai trazer uma nova forma de crer e de fazer, né, novos hábitos, novas crenças, novas práticas. Isso tudo também, junto à questão econômica, né, junto às questões culturais, isso também vai favorecer uma mudança no ethos, esse ajornamento das Assembleias de Deus. Né? Isso a gente não pôde discutir. A gente também não pôde discutir a questão da sociedade de consumidores, no geral. O que é uma sociedade de consumidores? São questões que a gente não teve como discutir pela exiguidade de tempo, e eu recomendo, assim, com toda a humildade, né, de quem escreve, a leitura do meu texto. É claro que, enquanto acadêmico, enquanto professor universitário, eu entendo que todo texto ele é escrito para ser superado, para ser ampliado, para ser melhorado e para ser questionado. O que seria de nós se não fossem as revisões historiográficas? Se eu não tivesse lido o texto do Gideon, se eu não tivesse lido o texto da Marina, se eu não tivesse lido o texto do Maxwell Fajardo, se eu não tivesse lido o texto do Cartacho Rolim, se eu não tivesse lido o texto do Paul Freston, do Ricardo Mariano e de 200 autores que eu li. Então, todas as vezes que a gente passa por essas revisões historiográficas, elas vão sendo enriquecidas. Essa é a diferença da ciência e a fé, porque a fé afirma uma verdade e não aceita nenhum tipo de questionamento. Mas a ciência não. A ciência diz assim, olha, eu posso errar, posso estar errado e posso errar lá na frente. E se você vier e apontar o meu erro e indicar o caminho do acerto, eu vou te aplaudir, entendeu? Então, com toda a humildade, eu recomendo a leitura do meu texto para que você possa ampliar. O primeiro capítulo, ele vai falar da construção da identidade assembleana clássica. O terceiro capítulo, ele fala do processo de ajornamento. Né? Aí eu vou trabalhar com sociólogos, vou trabalhar com antropólogos, vou trabalhar com essa perspectiva mais moderna. Né? E como bom historiador, eu não botei muita coisa debaixo do tapete, não. O que eu pude tirar debaixo do tapete, eu tirei. Talvez isso incomode muita gente, mas esse é o meu papel. Né? Eu nunca vi profeta sair sem ser apedrejado, quanto mais um acadêmico, né? Que não vale nada. E, professor, deixa por gentileza aí a editora onde os interessados e interessadas para adquirir o seu livro. Bom, professor, eu coloco depois da live o site da editora Recriar. Se você botar a editora Recriar, ou a própria Amazon também vende, a Submarino vende, mas eu acho que a Recriar está com uma promoção bacana. Nós estamos agora com um box, eu quero, se o senhor me permite. Claro, claro, fique à vontade. Histórias das Assembleias de Deus, que são 4 autores, né? Eu me sinto honrado, eu sou o menor deles, o menor mesmo, o mais frágil deles, mas eu fui inserido nesse texto, que é o Gedeon Alencar, a Marina, com 2 livros espetaculares, o do pós-doutorado dela é muito bom, o do Gedeon, o do Maxwell Fajardo, que é excelente, e o meu. São outras histórias da Assembleia de Deus. Por que são outras histórias? Porque não são histórias oficiais. Não é a história de uma mãe contando a respeito do seu filho. É a história do sujeito que está aqui fora e está vendo. Não está participando das relações de poder, não está lá no meio das grandes decisões, mas ele está olhando e está escrevendo. Então, bota lá outras histórias das Assembleias de Deus. É um box com 5 livros, porque a Marina tem 2. E eu digo que no Brasil, ninguém pode hoje escrever sobre a Assembleia de Deus sem ler os textos produzidos pela Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Professor Moab, permitindo Deus, a gente vai marcar uma live 2 com o senhor para falar do capítulo 2 do livro, que é a sua pesquisa empírica sobre as Assembleias de Deus em Imperatriz. O senhor vai topar? Estamos à disposição. Ok.
Se o senhor quiser deixar algum contato seu nesse momento, mais alguma informação pontual, fique à vontade para a gente encerrar. Eu coloco depois na live, quando ela estiver publicada, né? Okay. Ali no chat da live eu coloco moabcesar@yahoo.com.br e tem o institucional, que é o Emassur, mas eu coloco lá depois. Né? Eu tenho a maior alegria de poder receber contatos, né? Se você leu o meu livro, viu o meu texto, ou leu algum outro livro meu, ou algum artigo científico que eu tenho publicado por aí, você gostou ou não gostou, contestou, ou quer dizer que eu estou errado, ou quer dizer que eu estou... Manda essa mensagem para mim, isso me ajuda. Nós queremos ouvir o que as pessoas pensam a respeito. Olha, só para encerrar que o tempo está... Um dos maiores sociólogos da religião do mundo chama-se Peter Berg. Ele morreu em 2015. Peter Berg criou a mais importante teoria da religião nesse período agora da pós-modernidade moderna. Ele criou a teoria da secularização. Ele escreveu, nos anos 60, ele produziu a teoria da secularização. Ele dizia que o desenvolvimento econômico, etc., tal, iria sufocar a religião e a religião ia deixar de ter peso e importância na sociedade. 20 anos depois, e ele teve uma legião de seguidores do mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, em todo canto se fala em Peter Berg. Ele escreveu um livro chamado O Dossel Sagrado. Aí, nos anos 70, ele fez um artigozinho de Der Lauda dizendo, bom, eu não estava muito certo, né? Eu estava errado em relação à secularização, não estava muito certo sobre isso, não. E aí ele sofreu crítica de uma multidão de pesquisadores, porque todo mundo trabalhava a tese dele. Aí, em 2015, ele escreveu um livrinho chamado Os Múltiplos Altares da Pós-Modernidade, na Modernidade, quando ele diz, bom, eu não estava muito errado, não, a respeito da secularização. O problema é que eu estava olhando para os Estados Unidos e olhando para a Europa. Mas quando eu passei a observar a América Latina e a África, eu percebi que é possível conviver entre o moderno e o sagrado numa relação só. Aí ele diz, imagine você que um piloto da Emirates, que é uma das empresas de aviação do mundo mais importante, vai querer que o piloto dela, e lá é um país muçulmano, vá pilotar religiosamente, do ponto de vista religioso, aquele avião. Nem os donos da empresa, nem os comissários de bordo, nem os passageiros, ninguém quer que ele faz, quer que ele seja o quê? Extremamente racional, secularizado, e pilote aquele avião com a mais estrita observância científica. Agora, ele desce daquele avião, veste a roupa dele, vai para uma mesquita e se curva lá em suas orações, entendeu? Então é possível essa convivência entre o moderno e o, vamos dizer assim, entre o moderno e o sagrado, né? Entre a razão e a religião. Nós podemos viver a razão quando a razão exige, mas também nós nos guiamos pela religião, porque ela é fundamental para as nossas vidas. Há muitos comentários aqui, eu apenas vou citar dois. A professora Marina escreve, Moab César Carvalho Costa, a sua pesquisa é muito rica, você é show. E o professor Mário Santana está parabenizando pela live. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleana. Agradecemos muitíssimo ao querido professor e doutor Moab César Carvalho Costa pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês no próximo domingo, do dia 25 de outubro, às 9h30 da noite, horário de Brasília, aqui mesmo no grupo do Memórias do Facebook. Estaremos recebendo o nosso administrador-chefe, o historiador Mário Sérgio Santana. Ele estará ele vai falar conosco aqui sobre a história das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina, viu, professor? Moab. O Mário Santana vai daqui domingo. É o Mário Sérgio. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui ao Mário Sérgio. Mário Sérgio. Fique à vontade. Ele não tem um mestrado e um doutorado porque ele não quer. Mas ele já ajudou muitos mestres e doutores a se formarem. Esse site, essa página aí, Memórias da Assembleia de Deus do Brasil, é uma riqueza. Porque ela traz muitas fontes. Eu mesmo me vali das fontes que o Mário Sérgio me mandou ou postou aí na página, e eu fiz um agradecimento especial, está na minha tese, está no meu livro, ao Mário Sérgio. Então, Mário Sérgio é aquela pessoa que é boa por natureza,
né? Obrigado, Mário Sérgio, você me ajudou bastante, né? E todas as vezes que eu encontro uma pessoa que pesquisa o pentecostalismo na Assembleia de Deus, eu digo assim, vai lá para o Mário Sérgio, vai lá. Eu tô fazendo a orientação de um doutorado em História sobre Paulo Leves Macalão, né? Aí da tua área, né? Que ele vai falar do nacionalismo do Paulo Leves Macalão. Como é que surge um pastor nacionalista num contexto de uma Assembleia de Deus comandada por missionários suecos, né? E o nacionalismo. Então, eu digo para ele, ó, tu entra lá no Mário Sérgio e bota lá Madureira, né? Bota lá Paulo Leves Macalão, tu vai baixar um monte de objeto, um monte de documento, né? Então, esse site, essa página, ela é uma contribuição aos estudos do pentecostalismo e das Assembleias de Deus no Brasil. Parabéns, Marcos. Obrigado. Parabéns, Mário Sérgio. Parabéns, professor Moab, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que o senhor tem feito na academia e fora da academia também. Aos nossos queridos internautas, mais uma vez, o nosso muito obrigado e a paz do Senhor. Paz do Senhor.